Em 2017, pela primeira vez na história, o futebol de Alagoas conquistava um título nacional, e isso deveu-se ao Centro Esportivo Alagoano, o CSA, que naquele ano faturou o título de campeão brasileiro da Série C ao derrotar o Fortaleza nas finais. E se você quiser saber tudo sobre esta incrível façanha do CSA, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 3 amigos alagoanos, porque CSA tem 3 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Fundado em 7 de setembro de 1913, o CSA, maior campeão alagoano com 40 títulos estaduais, já esteve envolvido em algumas finais sem lograr êxito. Nos anos 80, contando com o ídolo Jacozinho, o CSA chegou a 3 finais da segunda divisão do Brasileirão. Em 1980, quando perdeu para o Londrina, em 1982, quando perdeu para os Cariocas do Campo Grande, e no ano seguinte, quando perdeu para o Juventus, da cidade de São Paulo. Em 1999, o CSA chegou perto da conquista do seu primeiro título internacional. Na Taça Comebol daquele ano, o azulino alagoano eliminou adversários como Vila Nova de Goiás, o Estudiantes de Mérida da Venezuela e o São Raimundo do Amazonas, mas nas finais caiu diante do Talleres da Argentina. A arrancada para o sucesso começou na Série D de 2016, quando o clube conquistou o acesso e ficou com o vice-campeonato após perder a final para o Volta Redonda. Na Série C de 2017, o conquistou o título de campeão e garantiu seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro depois de 24 anos de ausência. A Série C de 2017 foi jogada por 20 clubes, divididos em 2 grupos de 10, de forma regionalizada, com jogos ida e volta dentro de cada grupo, com os 4 melhores avançando para as quartas de finais. O CSA de 2017 era treinado pelo técnico Flávio Araújo, vindo do América de Natal e que atualmente está no Maranhão Atlético Clube de São Luís, e tinha peças como o goleiro Mota, vindo do Volta Redonda do Rio de Janeiro e que atualmente defende o Misto de Mato Grosso. Os defensores Dick, vindo da URT de Patos de Minas e que encerrou em 2019 na Portuguesa Santista, Leandro Souza, vindo do alagoano Asa de Arapiraca e que encerrou em 2021 no Santo André, Cristiano, vindo do alagoano Céu de Olho d'Água das Flores e que encerrou em 2022 no também alagoano Penedense, e Rafinha, vindo do Foz do Iguaçu do Paraná e que encerrou em 2021 no Náutico de Pernambuco. Os meias Dalhan, vindo da base do Corinthians e que atualmente defende o Beijing Guan da China, Boquita, vindo do Brusque de Santa Catarina e que encerrou em 2022 no Juventus de São Paulo, Marcos Antônio, vindo da URT de Patos de Minas e que encerrou em 2024 no Penedense de Alagoas, Daniel Costa, vindo do Bandırmaspor da Turquia e que atualmente defende o Paranavaí do Paraná, e Edinho, vindo do Guarani de Campinas e que atualmente defende o Paysandu, e no ataque Michel Douglas, vindo do Brusque de Santa Catarina e que atualmente defende o Pelotas do Rio Grande do Sul. A estreia do CSA ocorreu no dia 14 de maio de 2017 no estádio Rei Pelé em Maceió, contra o também alagoano Asa de Arapiraca, e o azulão venceu por 3-0, gols de Marco Antônio aos 31, Michel Douglas aos 46, ambos no primeiro tempo, e Vanger, vindo do Uberlândia de Minas Gerais e que encerrou em 2022 no alagoano Asa de Arapiraca aos 44 da etapa final. Dia 20, e jogo no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, e mesmo fora de casa, o CSA venceu pelo placar de 2-0, gols de Daniel Costa aos 5 e Marco Antônio aos 28, ambos no primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 28, em João Pessoa, no estádio Almeidão, contra o Botafogo da Paraíba, que venceu pelo placar de 2-0, gols de Dico aos 3 e aos 23 minutos, ambos no segundo tempo. O próximo desafio seria no dia 4 de junho, no Rei Pelé em Maceió, contra o Motoclube do Maranhão, e o CSA venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vanger aos 17 do primeiro tempo e Dick aos 49 do segundo a favor do time alagoano, e Rafa Mar aos 44, ainda na etapa inicial, a favor do Motoclube. Na sequência, jogo no dia 10, em Belém do Pará, no estádio Mangueirão contra o Remo, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Jaime aos 16, a favor do Remo, e Dalhan aos 47, a favor do CSA, ambos na etapa final. Pela sexta rodada, jogo no dia 16, no Rei Pelé em Maceió contra o Confiança de Sergipe, e as duas equipes empataram em 1-1.
Gols de Michel Douglas, aos 46, a favor do CSA, e Álvaro, aos 21, a favor do Confiança, ambos ainda no primeiro tempo. Dia 26, jogo no Rei Pelé contra o Fortaleza, e o time alagoano venceu pelo placar de 1-0. Gol de Gustavo, vindo do Veranópolis do Rio Grande do Sul, e que atualmente defende o Siam Navi, da Tailândia, aos 31 minutos do primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 2 de julho, na cidade pernambucana de Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros contra o Salgueiro, e mesmo fora de casa, o CSA venceu o Salgueiro pelo placar de 1-0, gol de Michel Douglas, aos 42 minutos da etapa final. O próximo compromisso seria no dia 9, no Rei Pelé, em Maceió, contra os mato-grossenses do Cuiabá, e as duas equipes empataram em 0-0. Na sequência, confronto de alagoanos, no dia 15, em Arapiraca, no estádio Quaraci da Mata Fonseca, contra o Asa de Arapiraca, e as duas equipes empataram em 0-0. Pela 11ª rodada, jogo no dia 23, no Rei Pelé, em Maceió, contra o Sampaio Corrêa do Maranhão, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Daniel Costa, aos 10, a favor do CSA, e Isaac, aos 20, a favor do time maranhense, ambos no segundo tempo. Dia 30, e jogo no Rei Pelé contra o Botafogo da Paraíba, e o time alagoano venceu pelo placar de 2-1. Gols de Thales, vindo do Atlético Goianiense e que atualmente defende o Arema da Indonésia, aos 10, e Dalhan, aos 32, ambos no segundo tempo, a favor do CSA, enquanto que a favor do Botafogo paraibano marcou o Dico aos 43, ainda na etapa inicial. Em seguida, jogo no dia 5 de agosto, em São Luís, capital do Maranhão, no estádio Castelão contra o Motoclube, e as duas equipes empataram em 1-1. Um gol contra do azulino Jorge Felipe, aos 13 do primeiro tempo, a favor do Motoclube, e novamente Jorge Felipe, desta vez a favor do CSA, aos 48 minutos do segundo tempo, se redimindo no apagar das luzes. O próximo desafio seria no dia 12, no Rei Pelé em Maceió contra o Remo, e o CSA venceu pelo placar de 2-0. Gols de Rafinha aos 35 do primeiro tempo e Didira, vindo do ABC de Natal e que atualmente defende o pernambucano Central de Caruaru, aos 39 do segundo. Na sequência, jogo no dia 19, no estádio Batistão em Aracaju contra o Confiança, que venceu pelo placar de 2-0. Gols de Tito aos 22 e Álvaro aos 33, ambos marcados ainda na primeira etapa de jogo. Dia 27, jogo em Fortaleza, na Arena Castelão contra o Fortaleza, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Iago aos 31, a favor do time cearense, e Michel Douglas, a 1 minuto, a favor do time alagoano, ambos na etapa final. Em seguida, jogo no dia 4 de setembro, no Rei Pelé em Maceió contra o Salgueiro, de Pernambuco, e o CSA venceu pelo placar de 2-0. Gols de Michel Douglas aos 17 e Thales aos 30, ambos ainda no primeiro tempo. Pela última rodada, jogo no dia 9, em Cuiabá, na Arena Pantanal contra o Cuiabá, e as duas equipes empataram em 1-1. Um gol contra do azulino Thales aos 12 minutos do segundo tempo, a favor do Cuiabá, e Maxwell Samurai, vindo do Ferroviário do Ceará e que atualmente defende o Gezira United da Ilha de Malta, aos 20, a favor do CSA, ambos os gols anotados na etapa final. O CSA encerrou a primeira fase classificado como segundo do Grupo A, com 32 pontos, a mesma pontuação do líder Sampaio Corrêa. Também se classificaram Fortaleza terceiro com 27 e o Confiança quarto com 25. Ficaram pelo caminho o Salgueiro de Pernambuco quinto com 24, o Cuiabá sexto com 23, o Remo em sétimo com 22 e o Botafogo da Paraíba em oitavo com 21. Foram rebaixados o Motoclube em nono com 20 e o Asa de Arapiraca décimo com apenas 13. Já no Grupo B, pegaram as vagas o São Bento de Sorocaba, primeiro com 31, o Tupi de Juiz de Fora, segundo com 28, o também mineiro Tombense, terceiro com 26, e o Volta Redonda do Rio de Janeiro, quarto com 25. Foram eliminados o Joinville de Santa Catarina, quinto com 21, o Botafogo de Ribeirão Preto, sexto com 25, o Gaúcho Ipiranga de Erechim, sétimo com 23, e o Bragantino, oitavo com 21. Foram rebaixados o Macaé do Rio de Janeiro, nono com 19, e o Mojimirim de São Paulo, décimo com 13 pontos. Nas quartas de finais, o CSA teria como oponente o Tombense de Minas Gerais, e o primeiro jogo seria no dia 16 de setembro, no estádio Almeidão, na cidade mineira de Tombos, e mesmo jogando fora de casa, o time alagoano venceu o Tombense pelo placar de 2-0, gols de Michel Douglas aos 44 do primeiro tempo
e Boquita aos 46 do segundo. A volta se deu no dia 25, no Rei Pelé, e o CSA garantiu acesso para a Série B e a vaga nas semifinais ao vencer o Tombense pelo placar de 1-0, gol de Edinho aos 16 minutos do primeiro tempo. Quem também garantiram seus acessos foram Fortaleza, que eliminou o Tupi de Minas Gerais, com vitória por 2-0 no Ceará e derrota por 1-0 em Juiz de Fora. O Sampaio Corrêa do Maranhão, que eliminou o Volta Redonda, com vitória por 1-0 no Rio de Janeiro e empate em 1-1 em São Luís. E o São Bento de Sorocaba, que eliminou o Confiança de Sergipe, com vitória por 2-0 em Aracaju e empate sem gols no interior de São Paulo. Agora a briga seria pelo título e o oponente seria o São Bento. O primeiro jogo entre eles se deu no dia 1º de outubro, na cidade paulista de Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro. E mesmo na condição de visitante, o CSA venceu o São Bento pelo placar de 1-0, gol de Michel Douglas, aos 34 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 7, no Rei Pelé em Maceió, e de forma surpreendente, o São Bento venceu pelo placar de 1-0, gol de Everaldo aos 47 minutos do segundo tempo, resultado que levou aos pênaltis, e aí o CSA venceu por 4-2 e garantiu sua vaga nas finais. Quem também se garantiu foi o Fortaleza, que eliminou o Sampaio Corrêa, com vitória por 1-0 no Ceará e empate em 2-2 no Maranhão. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 14 de outubro, na Arena Castelão em Fortaleza, e mesmo fora de casa, o CSA venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1, gols de Gabriel Pereira aos 42 do segundo tempo, a favor do Fortaleza, e Michel Douglas aos 40 do primeiro tempo, e um gol contra do tricolor cearense Pablo aos 17 do segundo, a favor do CSA. Daniel Costa, que bola de novo, condição legal. Dauan levantou para o Michel Douglas. Gol! Do CSA! Ele é muito marcador. Michel Douglas! O homem gol do Azulão aparece de novo! Dauan, Daniel, olha o Edinho passando, que bola! Edinho vai no fundo, cruzamento pro Dick, furou, gol contra! Gol! Contra! Mais um gol com participação do Daniel Costa. Vem do instinto, do desespero para contar, ele vai no carrinho e a infelicidade, ele vê o Michel Douglas atrás. A volta aconteceu no dia 21, no Rei Pelé em Maceió, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que confirmou o CSA como campeão brasileiro da Série C de 2017. O CSA foi campeão com Mota no gol, Dick, Leandro Souza, Cristiano e Rafinha na defesa, Dalhan, Boquita, Marcos Antônio e Daniel Costa no meio-campo, Edinho e Michel Douglas no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!